E o ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior, indicou a contratação de Everton Ribeiro para o São Paulo, clube do atual treinador neste momento. E o São Paulo aguarda o momento certo para dar o bote em Everton Ribeiro, jogador do mais querido Brasil. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a situação envolvendo o meio-campista Nicolas de la Cruz. Isso porque a Lazio da Itália vem com tudo e já pretende pagar o valor da multa rescisória pedido pelo River Plate para ter o jogador. O Flamengo pode perder mais um atleta. Isso porque o Flamengo está perdendo neste momento outro jogador que esteve no radar do mais querido Brasil. O zagueiro Lucas Veríssimo tem acerto encaminhado com o Corinthians e eu vou trazer todos os detalhes para você. E se falando em zagueiro do CSKA da Rússia reforçou o desejo em defender as cores do nosso Mengão queridão. E a diretoria do Flamengo foi procurada pelo staff do atleta nesses últimos dias e aguarda a resposta do mais querido Brasil. Vou falar também sobre esse jogo, Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, já nesta próxima quarta-feira. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Olha só, já começo falando sobre esse jogo. Jogo importantíssimo para o nosso clube de regatas do Flamengo. Jogo que acontece nesta próxima quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília. Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, na Arena do Grêmio, primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, nesta próxima quarta-feira, dia 26. E hoje, nessa segunda-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou no CT do Ninho do Urubu para dar início à preparação para essa partida. E o técnico Jorge Sampaoli teve em campo quase todo o elenco completo. Apenas Eric Pulgar foi exceção nesse treino dessa segunda-feira. A princípio, o único desfalque do Flamengo para o jogo da próxima quarta-feira é o chileno volante Eric Pulgar. Então, Jorge Sampaoli teve aí o elenco quase todo completo. Inclusive, o Vitor Belotti, ele trouxe lá no seu perfil oficial do Twitter o seguinte: Flamengo finalizou o primeiro dia de treino com foco no Grêmio pela Copa do Brasil, com exceção de Eric Pulgar. Todos treinaram normalmente, ou seja, apenas Eric Pulgar fora. Já a situação envolvendo o lado do Grêmio, o Grêmio pode não ter o Luiz Soares para o jogo contra o nosso Mengão queridão. Isso porque o jogador está sendo negociado com a Inter de Miami dos Estados Unidos. E por outro lado, o tricolor gaúcho pode ter mais um desfalque para a partida diante do mais querido Brasil, além de Luiz Soares. Isso porque, segundo as informações divulgadas inicialmente pelo GE, o goleiro Breno está sendo negociado com o Bari da Itália. Os italianos devem formalizar a proposta pelo atleta nos próximos dias e o empresário do atleta de 24 anos, inclusive, viajará para a Itália para tratar do futuro do goleiro do Grêmio. Ou seja, a princípio eu acho que apenas só Luiz Soares deve ficar fora desse jogo contra o nosso Flamengo. A proposta pelo goleiro Breno ainda não chegou na mesa do Grêmio e a princípio deve estar à disposição do jogo contra o nosso Mengão queridão. Mas por outro lado, o Flamengo está aí quase completaço para o jogo contra o Grêmio. É jogo importante, jogo que vale vaga na decisão das semifinais da Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio fazem a primeira partida lá na Arena do Grêmio e o segundo jogo decisivo no Maracanã, beleza? Bom, vamos falar sobre mercado da bola, isso porque o Flamengo pode estar perdendo mais um jogador. A princípio, o Flamengo já perdeu um jogador que esteve no radar do mais querido Brasil e agora está sendo negociado, na verdade já está tudo encaminhado com o clube paulista. A situação envolvendo Lucas Veríssimo, zagueiro, está sendo negociado com a equipe paulista, o Corinthians. A equipe paulista, inclusive, se acertou com o time português e os documentos entre os clubes já estão sendo trocados. Olha só, hein? Flamengo aí, mais um jogador que estava no radar do Flamengo. Flamengo sonda, vai e busca informações do atleta, o atleta vai e fecha com outro clube. Foi assim também com o lateral, Alex Telles, que fechou com o Al-Nassr da Arábia Saudita, jogador também que foi procurado pelo Flamengo, e agora dois defensores já fechando com outras equipes. Se falando sobre jogador deixando o mais querido Brasil, olha só a situação envolvendo o Nicolas de la Cruz, meus amigos. O Flamengo vem reforçando o desejo de poder contar com o jogador.
O River Plate já definiu um valor para vender o Nicolás de la Cruz ao mais querido Brasil. O jogador tem um acordo verbal com a diretoria do Flamengo, mas nesse momento a informação que temos é a seguinte: time italiano estuda pagar multa para a contratação de de la Cruz. Jogador tem acerto com o Flamengo. E o Coluna do Flamengo trouxe a informação que diz o seguinte: a Lazio indica pagamento da multa de de la Cruz e frustra sonho do Flamengo. O meio uruguai deve se transferir para o futebol italiano, ou seja, Nicolás de la Cruz aí pode não vir para o mais querido Brasil. Lembrando que o Flamengo negociou por meses, né, com de la Cruz e River Plate da Argentina, com o objetivo de rubro-negro trazer mais um atleta para o elenco, porém outro time entrou na jogada e pode contratar o uruguaio. A Lazio da Itália. O meia tem acordo verbal com o mais querido, que buscava convencer o time argentino, diz aí a matéria lá no Coluna do Flamengo. O Flamengo aí pode estar perdendo também o Nicolás de la Cruz. A Lazio da Itália vai com tudo para cima de Nicolás de la Cruz e não descarta pagar a multa rescisória do jogador para ter o meio-campista no futebol italiano. Valor que o River Plate já definiu: 16 milhões de dólares. O Flamengo chegou a apresentar 8 milhões de dólares, só que o River não aceitou. E agora o Flamengo já deixou claro: a gente não vai desistir de de la Cruz. Só que agora a Lazio na parada, o negócio pode aí mudar totalmente de rumo. E como já diz a matéria lá no Coluna do Flamengo, frustrando aí o sonho de ter Nicolás de la Cruz no mais querido do Brasil. Bom, mas vamos ver o que deve acontecer. A gente vai ficar acompanhando todos esses detalhes sobre a situação. Lembrando que a janela de transferências para o futebol internacional, negociações para o Flamengo trazer jogadores, vai até o dia 2 de agosto. Ou seja, só tem mais uma semana. O negócio está aí apertado. Então o Flamengo teria que correr contra o tempo para trazer esses atletas que o Flamengo vem tentando essa contratação. Outro jogador também, a situação envolvendo Claudinho. O Flamengo não descarta trazer Claudinho. A gente sabe que já virou uma novela de vários capítulos, mas o Flamengo segue na ativa também pelo meio-campista Claudinho do Zenit da Rússia. Situação também envolvendo o Wendel, que ainda não está descartada a chegada do jogador no mais querido do Brasil. Agora, se falando sobre um atleta que foi oferecido ao Flamengo, zagueiro de 28 anos, que pertence ao CSKA Moscou da Rússia. Trata-se de William Rocha, zagueiro do CSKA Moscou, que foi oferecido ao rubro-negro, e agora o defensor reforçou novamente o desejo de vestir o manto sagrado. O William Rocha foi ofertado ao Flamengo no final de junho, antes mesmo da janela de transferência se abrir. Um mês depois, o staff do zagueiro de 28 anos voltou a entrar em contato com os dirigentes rubro-negros para reforçar a vontade do atleta de se transferir para o mais querido Brasil. A diretoria do Flamengo ficou de avaliar a contratação de William Rocha, mas a resposta ainda não foi dada para o staff do jogador. O CSKA Moscou, por outro lado, pede um valor entre 7 a 10 milhões de euros, ou seja, 37 a 53 milhões de reais, para vender o brasileiro, segundo as informações que foram trazidas primeiramente pelo portal Goal. Mais interessado que o Flamengo, um clube da Arábia Saudita fez proposta de 6 milhões de euros, aproximadamente 31 milhões de reais, para contratar o William Rocha. O Fenerbahçe da Turquia também está de olho no atleta e negocia com o time russo. Em contrapartida, a preferência do zagueiro é de vestir a camisa rubro-negra e defender as cores do nosso Mengão queridão. Então assim, o William Rocha, 28 anos, né, clubes que estão aí de olho no jogador, como a situação envolvendo aí, né, principalmente o Fenerbahçe da Turquia e também um clube da Arábia Saudita, que inclusive já fez proposta na mesa do CSKA Moscou por William Rocha, mas o desejo do jogador é defender as cores do nosso Mengão queridão. O Flamengo ficou de dar resposta ao staff do jogador, mas até então o Flamengo ainda não se posicionou sobre essa possível chegada de William Rocha no nosso Mengão queridão. E a gente, é claro, está seguindo focado com tudo, para deixar você sempre muito bem atualizado. E eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro: o William Rocha, zagueiro de 28 anos, que pertence ao CSKA Moscou da Rússia, brasileiro, e reforça o desejo de vestir o manto sagrado. Você, sendo a diretoria do Flamengo, realmente partia para cima? Tentaria a contratação de William Rocha para reforçar a nossa defesa? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião.
Agora vamos falar sobre a situação envolvendo Everton Ribeiro, meus amigos. Porque, em contrapartida, no que o Flamengo está negociando atletas para reforçar o seu plantel, outros clubes estão de olho em atletas do plantel do mais querido Brasil. E nesse caso, é a situação envolvendo o São Paulo, indicado pelo técnico Dorival Júnior, ex-técnico do nosso Mengão queridão, que foi lá na diretoria do clube paulista e indicou a contratação de Everton Ribeiro. E neste momento, a informação que temos, mais precisamente trazida lá no Coluna do Flamengo, diz o seguinte: o ex-treinador do Flamengo, Dorival Júnior, indicou Everton Ribeiro ao São Paulo. Após gostar do nome, a diretoria paulista estuda o momento ideal para tentar abrir conversas com o meio-campista de 34 anos. Enquanto isso, o contrato do jogador com o mais querido Brasil vai até dezembro de 2023, ou seja, até final deste ano. E neste momento, Rodrigo Lima também trouxe lá no seu perfil oficial no Twitter, que diz o seguinte: São Paulo e Dorival Júnior analisam alguns nomes nessa janela e Everton Ribeiro foi indicado pelo treinador. Agora a diretoria estuda o momento ideal para tentar abrir conversas com o meio-campista que tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Ou seja, o São Paulo está apenas aguardando o momento ideal para chegar em Everton Ribeiro, para dar o bote no nosso meio-campista. Lembrando que Everton Ribeiro tem 34 anos, contrato se encerra com o mais querido Brasil agora em dezembro deste ano. Na verdade, faltando aí 5 meses para acabar o contrato de Everton Ribeiro. E o Flamengo aí deixou claro que vai sentar tanto com Bruno Henrique como Everton Ribeiro para renovar os contratos desses jogadores. E eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você que está sempre acompanhando o nosso trabalho aqui no nosso canal. Eu gostaria de saber de você. Você, realmente, sendo a diretoria do Flamengo, renovaria o contrato de Everton Ribeiro? Ou liberaria Everton Ribeiro para fechar com qualquer outro clube, inclusive com o São Paulo? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber de uma coisa, gente. Olha só, eu vou falar para vocês. O Everton Ribeiro ainda dá para jogar uma temporada no nosso Mengão queridão. Essa é a minha opinião. Mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Beleza? Bom, vou seguir focado com tudo. O dia agora foi isso. Logo, logo a gente volta com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Tamo junto. É nóis. Valeu. Saudações rubro-negras.